sexualização precoce de crianças e adolescentes. Aí você vai falar, pô, Renan, mas isso acontece... Gente, sim, assim, a lógica em lugares muito pobres, especialmente pobres e urbanos, é uma divisão social entre dois tipões. A família crente, que se protege de tudo, então ela procura, vamos dizer, nos dogmas de uma religião protestante, do pastor, tal, o que não fazer para se proteger, como núcleo, para tentar manter enquanto tradição a ideia do núcleo familiar tradicional. E do outro lado, a perdição total. Ok? É meio que isso quando você desenha a imagem da paisagem social de uma periferia. Entretanto, as estatísticas mostram que o número de mães solteiras só aumenta. O número de mães na adolescência diminuiu com maior intensidade no sul-sudeste, entendeu, Riso? Mãe solteira diminui... Desculpa. Mãe na adolescência diminuiu no sul-sudeste. A intensidade dessa diminuição é menor no norte e nordeste. Mas mães solteiras como um todo aumentam, com maior intensidade em famílias mais pobres. O que isso gera? Este tipo de cultura, ela permanece, é uma cultura limitante. Você fala, por que uma cultura limitante? Não tem nenhum problema em ter uma mãe solo, não sei o quê, uma mãe solteira, não sei o quê. Não. Eu estou falando de estatística. Todo mundo pode levantar aqui exemplos anedóticos que vão contra, vamos dizer, a tendência. Então, posso dar um exemplo da minha irmã. Minha irmã é uma mãe solteira. Minha irmã, ela casou com um cara, não deu certo o casamento, o cara é um bosta. Mora com a minha sobrinha aqui no Brasil, uma excelente mãe, cuida muito bem da minha sobrinha tem a atenção da família toda, minha sobrinha é uma menina super inteligente, maravilhoso, ela inclusive teve umas participações na live aqui do Arthur, né, nesse horário, maravilhoso, minha sobrinha não vai ter nenhum problema, só que minha irmã é um exemplo, vamos dizer, específico, na média, há uma incidência maior de problemas psicológicos em crianças oriundas de arranjos familiares que não têm pai. E mais, meninos pobres, especialmente na idade, que eles... Vou usar aqui a live do Arthur, atenção. Eles não estão com o córtex pré-frontal completamente desenvolvido, isso é verdade, tá? Eles não têm os freios inibitórios ali, o processo de racionalização deles não está completo. Esses meninos, tá? Nessa faixa de 15 a 24 anos, quando, especialmente em famílias mais pobres, e especialmente com famílias constituídas de mãe sem a figura paterna, a incidência desses meninos no crime é muito maior. E quem são os meninos que vão parar no crime? Em geral, os mais burros, tá? Em geral, há quase uma coisa do incel no crime. O menino meio, perdido e tal. Ele se torna uma mão de obra barata pro crime. Por que esse cara entra pro crime? Porque ele é mão de obra barata. Em geral, crianças oriundas dessas famílias, desses arranjos familiares incompletos, eles vão performar pior na escola. Todos os instrumentos de medição que você vai ter vão demonstrar uma piora. Menos disciplina, maior rebeldia, participação, incidência em crime muito maior dos meninos e tal. As meninas vão ter uma dificuldade em se relacionar com homens também na vida, todo mundo sabe disso. Ao mesmo tempo, esse mesmo arranjo vai gerar uma menina que tem graves problemas de autoestima, não tem a referência do pai, não teve o amor paterno, não sabe lidar com a aprovação masculina, né? Aí talvez ache que quando ela começa a desenvolver, vamos dizer, um corpo mais feminino, né? Ou seja, ela entra na adolescência, começa a ter seios e tal, ela começa a achar que aquilo é uma moeda para ela ganhar a atenção de outros homens, a atenção que ela não teve do pai, porque o pai foi ausente. E aí essa menina, né, ela se torna o objeto de desejo daquele menino que já é problemático. E aí estamos falando de uma sociedade complicada, que as pessoas já não têm educação, o Estado já é fragilizado, essas pessoas têm poucas referências, e a hierarquia social, ou seja, os estratos sociais bem montados ali, que estão ali naquela só, tem no topo o traficante, as referências do traficante, o rapper, o jogador de futebol, que não são grandes referências pra porra nenhuma. Não são grandes referências pra nada, são referências de merda. Então aquele garoto tá com um sistema referencial completamente distorcido, aquela menina na fase da adolescência, tá, hormônios bombando, buscando atenção e validação, aí aquele garoto quer, de um lado, mostrar status social, seja ganhando um pouco mais de dinheiro, seja entrando pro crime, e ela usa a moeda social dela, que envolve o sexo, pra também crescer dentro daquela escala social, aquela pirâmide social específica.
ambos saem totalmente prejudicados. Mas a cultura, estou falando aqui um sistema de relações sociais, a cultura ao redor desse sistema de relações sociais, ela reflete isso. Então as músicas que envolvem a sexualização precoce, e eu falo, vocês têm que ouvir o podcast que eu fiz no Valete Plus sobre isso. É fundamental. A música vai refletir esse sistema de relações sociais. Então quem é a novinha, repararam, quem é a novinha nas músicas do funk, do rap? A novinha consiste de uma moça na adolescência, que está sempre impressionada ou passível de ser impressionada pelo status adquirido pelo Eulírico, que é sempre um homem. Então o Eulírico é um homem e ele em primeira pessoa conta como ele tem uma arma, como ele tem ouro, como ele tem um carro, como ele tem uma moto, como ele tem dinheiro, como ele é temido. E com base nisso, a novinha impessoal, ela representa milhões de Camilinhas, milhões de novinhas, essa novinha impessoal, ela se impressiona e ela fica sexualmente atraída por ela. Não apenas ela, mas as novinhas, a coletiva, porque elas vêm em ninhada, né? Elas são um coletivo. Então, essa dimensão, tá? Que vem se repetindo num processo nas periferias das grandes cidades há muito tempo, é uma dimensão social falida, que cria arranjos sociais, assim, perversos, e que precisa ser destruída. Ela precisa ser destruída. E o livro do Clube do Livro maravilhoso, A Arte da Guerra. Esse aqui é o prefácio do Derrite, tá? Que eu já autografarei. Então vamos entrando. O Valete Plus tá maravilhoso. Tem milhares de pessoas ouviram meu podcast lá do Valete Plus. Então vamos entrando, vai todo mundo entrando. Parem de ser chongos, bora entrar, tá? Para entrar no Valete Plus, link na descrição dessa live ou pelo link que está na tela também, valete.org.br ou pelo QR Code. Aqui está a sessão Renan Santos completamente de grátis, até para quem não assinar. Aqui embaixo os dois podcasts dele. Pessoal, vocês podem ouvir os podcasts do Renan sem precisar pagar nada, mas caso você goste de querer pagar e ter acesso a centenas de outros conteúdos, sim, inclusive o curso de Bitcoin, tudo aqui, ó, apenas R$1 por dia. Tire o escorpião do bolso, R$1 por dia, na boa. Outra coisa, tá? Estamos aqui, ó, com essa obra magnífica do Xenofonte, tá? Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates. Assim, eu só queria falar, esse livro é do Xenofonte, que é um general monumental. O Xenofonte é um dos caras que foge com um exército de gregos que estavam servindo como mercenários na Pérsia. Ele tem uma história magnífica, tá? Magnífica. Então, saber que existe um livro desse homem, esse livro tá impactando a nossa vida até hoje, isso é sensacional, tá? Esse livro é o último do Clube do Livro, saiu agora. Você vai ter aulas com o professor Ricardo Almeida, com o professor Paulo Cruz sobre o livro. Então, clube.valete, assine, todo mês você vai receber livro todo na caixa linda na tua casa e a gente vai ensinar você a ler o livro. Imagina as pessoas que vão estar depois de 2 anos acompanhando o Clube do Livro, lendo. Imagina o repertório. Você vai sair daqui e vai pra cá. Aqui, você vai dar um salto cultural colossal. Quem está assistindo às aulas do Clube do Livro e lendo livros, o salto cultural é muito óbvio. Semana passada tivemos também mais 3 episódios do Twitter Files com o Renato Impera. Também temos novas aulas do curso Máquina de Cortes. Com o senhor Tutu E com o João. Muito bom o João, aliás. Mas não elogiou tem 2 Joões aqui, né? Mas é o João. É verdade, tem o João Selbiti. Mas teremos mais aulas essa semana também com todo o time aqui do Nacional. Bora que bora. Vamos lá, vamos botar aí um número alto, tá? Essa é a regra. Isso é a regra nesse país horrível que a gente mora. Nesse mundo cão que a gente mora. Essa é a regra. Você e o teu arranjo familiar um pouco mais estável, você é exceção. Essa é a regra. E a cultura mainstream no Brasil te faz achar que é bonito isso. Te pediram pra achar que funk é legal. Que não, olha só, Regina Casé disse que a cultura da favela é uma cultura precária. E ela não vai produzir nada além de pobreza. Pobreza, violência, arranjos sociais infelizes. Essa lógica que eu tava descrevendo pra vocês não vai gerar uma massa de cirurgiões, uma massa de pessoas aptas a lidar com a inteligência artificial. Não vai gerar. Não vamos ficar fingindo. Não vai gerar. Olha só que interessante, a Luciana Povreslo, ela tá trazendo um drama dela, veja só. Ela falou, tenho 53 anos, fui casada 16 anos quando nos separamos.
Meus filhos tinham, ela 15, ele 8. O pai abandonou. Criei sozinha, trabalhando muito. São do bem. Exatamente, Luciana. Se a gente for pegar estatisticamente falando, tá? A maior parte dos filhos de mães solteiras não entram pro crime. Muito porque tem mães como você. O pai filha da puta existe. Tá, em todos os cantos. Tá? E assim, a gente conhece essas histórias quando essa história chega perto da gente. Quando a gente percebe que não é homem pobre, não. De toda. Assim, várias classes sociais, todas têm postura de filho da postura de vagabundo. Homem vagabundo, covarde, merda, tá aí aos montes. Entendeu? E sobra pra mãe. Aí vai dar qualidade do material humano da mãe. O teu caso é um caso importante, é um caso bom. Parabéns. Tá?